Olá, amigos. Olá, amigos. Paz e luz a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda palestra de hoje, no primeiro encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que traz o tema central, o Evangelho nas obras de Chico Xavier. E o tema que nosso irmão Rui Marta vai desenvolver agora, falando primeiramente, né, do nosso irmão Rui Marta. O tema é o Reino de Deus, né, mas o nosso irmão Rui Marta está há 40 anos no Espiritismo, né? Ele conheceu Chico Xavier no ano de 1997, junto com o amigo Adelino da Silveira, que é um dos maiores biógrafos também do nosso querido Chico Xavier. E ele esteve presente, né, o Rui Marta esteve presente no primeiro encontro nacional dos Amigos de Chico Xavier, que foi na cidade de Uberaba, Minas Gerais. E hoje nós temos a grata satisfação de recebê-lo aqui no 14º Encontro Nacional e o primeiro Encontro Mundial. Querido irmão Rui Marta, a palavra está com você. Seja bem-vindo aqui e boa palestra. Só um minuto que eu acho que tá mutado, Rui. Só um minuto. Pronto, pode iniciar. Desejamos uma boa noite a uns, uma boa tarde a outros, dependendo do ponto geográfico do planeta que estão a ouvir neste momento. Nossos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, com um grande abraço aqui da Casa do Caminho de Lisboa e de Portugal. Queremos também agradecer, antes de iniciarmos a nossa exposição, o convite honroso que nos foi dirigido na pessoa do Rodrigo Costa e que, para nós, é uma satisfação, é uma grande alegria podermos participar em direto deste primeiro encontro mundial, porque, como disseram, nós estivemos presente no primeiro encontro dos Amigos do Chico em Uberaba em 2008, mas foi como assistente. Agora estamos aqui como participante, como expositor. E para nós é uma grande alegria podermos falar sempre a respeito da doutrina, em primeiro lugar, de Jesus, naturalmente, e de Chico, que o temos como um apóstolo do Cristo e alguém a quem estamos profundamente reconhecidos por todo o trabalho que ele nos legou para podermos assim fazer melhor a nossa caminhada na direção do Mestre. Então nós vamos iniciar o nosso tema lembrando precisamente o querido amigo Adelino da Silveira e um dos grandes amigos de Chico Xavier, que numa das suas obras Momentos com Chico Xavier, a determinada altura ele coloca o parecer de alguns companheiros espíritas mais próximos de Chico. E vamos lembrar um que era também de um grande amigo de Chico Xavier. Vamos lembrar o Dr. Jarbas Leone Varanda, em que ele diz a respeito de Chico: se Allan Kardec foi o bom senso reencarnado, Chico Xavier foi, ele disse, na altura o Chico ainda estava entre nós agora dizemos, foi o Evangelho personificado. Consideramos que esta opinião do Dr. Jarbas, e que nós subscrevemos totalmente, mostra bem a ligação do querido Chico com o Evangelho, ou seja, com Jesus. Por isso, toda a obra do Chico, assim como a sua vida, que acabámos de ouvir aqui de uma forma sempre tão gratificante,
exposta por aqueles que estiveram mais próximos e conviveram durante alguns anos com o querido médium John Harley, que nos deixou aqui algumas pérolas para nós ficarmos a refletir e, naturalmente, a servir também como alguma orientação para a nossa vida. Então, a obra do Chico e a vida do Chico, nós diríamos que uma e outra estão imbrincadas, elas estão totalmente identificadas com o Evangelho de Jesus. Completamente. Até mesmo porque o Espírito Emmanuel, na obra O Roteiro, ele diz-nos que não há bom médium sem homem bom. E é por isso que nós temos conosco, graças às mãos iluminadas de Chico Xavier, uma vastíssima bibliografia que está conosco para nos ajudar a pensarmos melhor, a podermos melhor compreender os ensinamentos de Jesus, no sentido de termos um roteiro bem seguro e mais claro com essa mesma obra. E não podia ser de outra maneira, na medida em que o exterior reflete sempre o interior. E por isso, Chico Xavier, através da sua vida como homem, acabou por refletir tudo aquilo que psicografou, recebendo por parte dos espíritos. E precisamente também por parte de outro espírito, é André Luiz que vem no livro O Espírito da Verdade dar-nos a conceituação de Reino de Deus, dizendo-nos que ele é a sublimação da alma, realizado pelo próprio Espírito através das reencarnações incessantes. Ora, tendo isto como já pano de fundo, vamos então ver onde é que esse reino de Deus acaba por ser realizado, edificado. E é precisamente o espírito Humberto Campos, na sua obra Boa Nova, que é uma das obras que mais aborda toda a componente evangélica, que nós vamos encontrar o seguinte: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Por quê obra divina no coração dos homens? Porque o coração é o centro da vida, é o motor. Mesmo o pensamento que está por detrás de tudo aquilo que o homem realiza, esse pensamento é força viva do coração. As palavras não são minhas, são também do Espírito Emmanuel. Então, esta questão do coração, nós podemos encontrar em mais uma ou outra situação para nós podermos confirmar a importância desta obra divina no coração dos homens. Quando Jesus, por exemplo, nos diz que não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas aquilo que lhe sai pela boca, porque disso está cheio o seu coração. Depois, nós temos outra passagem, já no Sermão do Monte, em que Jesus, nas bem-aventuranças, acaba por dizer-nos: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se considerarmos que o apóstolo João disse-nos que Deus era amor,
Então nós percebemos que só através de um coração puro é que poderemos ver a Deus, ou seja, é que nós estaremos isentos de malícia. E por isso também nós percebemos porque é que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É porque os olhos e o coração são inseparáveis. Nós sempre vemos, enxergamos de acordo com o que sentimos. Então isto significa que a questão do amor está aqui na base de tudo isto. E daí nós podermos dizer que o reino de Deus no coração dos homens não é mais do que o reino do amor nos nossos corações. E o amor é uma lei. E como dizia Chico Xavier, quem não ama está fora da lei. E é por isso que, naturalmente, a dor e o sofrimento ainda campeiam na nossa vida, na medida em que nós ainda não temos o nosso coração puro. Ainda há mais ou menos malícia. E por esse motivo, nós acabamos por ver o mal, falar sobre o mal e às vezes até inconscientemente, na maior parte das vezes, divulgar o próprio mal. Então o que está aqui é precisamente todo um trabalho, toda uma edificação, uma construção que terá de ser feita dentro de nós. Porque se é no coração do homem, e o Espírito André Luiz no livro Libertação diz-nos que o coração humano é um templo que Deus edificou para habitar conosco para sempre. Então não há dúvida que é dentro de nós que esse reino de Deus terá de ser edificado. Daí se compreender porque é que Jesus disse que o reino de Deus não vinha com aparências exteriores. Ou seja, o reino de Deus ou o reino dos céus, como às vezes também se diz, é algo que não é externo, é interno. E daí Jesus ter dito depois: o reino de Deus está dentro de vós. Então só o Espírito pode, na verdade, ter e edificar o reino de Deus. Reino de Deus este que, por sua vez, já está em estado potencial. Assim, dormente ou latente em todos nós. Porquê? Porque se Deus é a perfeição infinita, tudo o que Deus cria perfeito. Então todos nós fomos criados perfeitos, potencialmente. E daí o Espírito Emmanuel dizer-nos que todos nós somos bons para sermos um dia perfeitamente bons. Ou seja, nós já somos bons em essência, em potência, e um dia, ao edificarmos este reino de Deus, nós tornar-nos-emos bons no ato. Tanto interno como externamente. E é para isso que serve precisamente a evolução. A evolução é a grande viagem da consciência, no sentido de poder manifestar todo o potencial divino de que é portador. Já que
A marca de Deus está na sua obra e todos nós somos portadores do ADN divino. Então coloca-se a questão de se o reino de Deus é algo interno que não é visível. Muitos, principalmente no tempo do Mestre, não compreendem verdadeiramente este ensinamento de Jesus. Muitos continuam somente a acreditar naquilo que os seus olhos veem. Todavia, mais uma vez, socorrendo-nos do Espírito Emmanuel, ele diz-nos mais ou menos isto, que os nossos olhos físicos só veem o que está morto, entre aspas, e aquilo que vai morrer. Isto porquê? Porque os nossos olhos, que são um dos sentidos sensoriais que nós temos do corpo, estão voltados exclusivamente para fora. Os nossos órgãos sensoriais não nos dão nenhuma informação sobre o mundo interior. Então, o que os nossos olhos físicos veem é aquilo que existe ao derredor, e o que existe ao derredor está no mundo das formas e está sujeito à lei da mudança, à lei da transformação. Tudo aquilo que existe hoje, amanhã não existirá mais. Então, o que é certo é que nós, verdadeiramente, só podemos contar com aquilo que é invisível. O invisível é o mundo causal em tudo na nossa vida. E podemos exemplificar, pelo menos para alguns, para ajudar a poder esclarecer melhor, o seguinte: não é somente para nós espíritas sabermos que o mundo físico que habitamos temporariamente agora é um reflexo do mundo espiritual, que a causa está no extrafísico ou espiritual, e que aqui estamos no mundo dos efeitos. Também não é só sabermos que o nosso corpo físico, que é visível, que ele deriva do nosso corpo espiritual ou perispírito, que é invisível. Se nós viermos um bocadinho mais para, digamos assim, sem esta informação da doutrina espírita, nós vamos continuar na mesma tónica e podermos assim mudar o paradigma, que é levar a criatura humana para o invisível, para dentro de si. Por exemplo, tudo o que existe e que nós vemos e que nós utilizamos, inclusive este equipamento eletrónico que estamos a usar agora para nos comunicarmos à distância, começou no invisível. O pensamento de quem elaborou este mesmo computador. Tudo o que existe no mundo físico criado pelo homem começou no invisível. Pensamento. E quando nós olhamos mesmo para o nosso corpo físico, sem levarmos em consideração o perispírito, ele é estruturado por trilhões de células que nos são diretamente invisíveis. Todos os materiais que nós utilizamos, eles são palpáveis e visíveis, mas são sustentados por átomos que nos são invisíveis. Mesmo inclusive olhando para uma árvore
o que a sustenta são as suas raízes que estão dentro da terra, logo que nos são invisíveis. Então, na verdade, a vida causal, ela é invisível. O visível, o material, é a consequência, ou se quisermos, o efeito. Logo, o efeito é o retrato da causa, ou seja, o efeito é igual à causa. E por esse motivo, nós vamos considerar que o ser humano, enquanto permanecer com o paradigma de que as coisas materiais, em que tudo o que está lá fora é a origem da vida, certamente que continuará a viver numa profunda ilusão. É indispensável nós dirigirmos-nos para dentro de nós. Na medida em que nós somos o centro da nossa vida. Tudo o que acontece lá fora tem a ver com o que existe cá dentro. Sempre é assim que acontece, esta é a lei. Então, quando Jesus, que foi para nós, todos, para a humanidade, o caminho, a verdade e a vida, nós podemos pegar nisso e trazer para individualmente e dizermos que na vida de cada um de nós, cada um é o seu próprio caminho, a sua própria vida, a sua própria verdade, e ninguém chegará a Deus a não ser através do seu próprio esforço. Isto significa que, de facto, a mensagem de Jesus há 2000 anos foi uma mensagem revolucionária. Jesus foi um revolucionário, não no sentido exterior, mas no sentido do mundo interior. Ele veio para nos pôr a pensar de maneira diferente. E para isso, os seus ensinamentos e a sua exemplificação são fundamentais para que não haja dúvida a respeito daquilo que nos cabe realizar. Então, o mestre da escola da vida, ele acabou por nos sensibilizar a respeito da nossa essência espiritual, da nossa origem divina e da imortalidade da alma. O mestre veio lançar os fundamentos deste reino divino dentro de nós. Ele veio trazer a base para que nós, a partir dela, possamos edificá-lo. Que no fundo não é mais nem menos do que cumprir a sua máxima quando nos disse: sede perfeitos, tal qual o vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, todo este trabalho interior no coração humano, ele, inclusive, sendo central, está bem expresso em múltiplas obras do próprio Chico. E queremos aqui trazer um pouco de poesia através do espírito Alta de Souza, no Parnaso de Além-Túmulo. E essa poesia chama-se Mensagem Fraterna, em que ela, como poeta, como todos os bons poetas, vai sintetizar aquilo que nós temos estado a falar. Nessa mensagem fraterna, ela diz-nos assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas num espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado
à força do pensamento que interpelas. Volta ao teu coração, ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ela fala-nos ainda a respeito do coração e diz para nós o seguinte: eu peço desculpa, mas agora varreu-se esta parte da poesia, mas não queremos deixar aqui sem a partilhar, e vamos ler que fica melhor. Diz assim: ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então vemos como a poetisa sintetiza aqui tudo que é necessário, este templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. É precisamente para dentro que nós necessitamos nos dirigir. Então, o grande desafio no ser humano, presentemente, é esta dicotomia da qual nós somos portadores. Por um lado, a alma e, por outro lado, o ego. Por um lado, a alma no sentido da humildade. Por outro lado, o ego no sentido do orgulho. Por um lado, a alma no sentido do real. E, por outro lado, o ego no sentido da ilusão. Isto só assim 3 pontos, para não estarmos aqui a cansar um pouquinho mais. Mas o que é certo é que todos nós ainda apresentamos um misto de luz e de sombra. E é precisamente por existir este misto de luz e de sombra que existem tantos desafios onde a dor e o sofrimento estão presentes. O homem está num estado de consciência mais ou menos adormecido. Quando Jesus chegou ao mundo, encontrou um mundo de pessoas a dormirem profundamente do ponto de vista espiritual. E até hoje, passados 2000 anos, ainda uma boa parte de nós dormimos. Dormimos interiormente. E por isso é que acabamos por reger a nossa vida por aquilo que os nossos 5 sentidos nos transmitem, e mesmo os espíritas, que já sabemos da continuação da vida depois da morte, que já sabemos da reencarnação, etc., etc., temos ainda muita dificuldade em conseguir abandonar o mundo que representa o ego e ficarmos com o coração. É difícil para nós. E por isso o Espírito Emmanuel nos diz, ou melhor, o Espírito André Luís nos diz: abandonemos o mundo antes que o mundo nos abandone. Porquê? Porque enquanto nós estivermos numa forma de pensar mais egóica, nós não conseguimos sentir. Vejamos que o pensamento é virtual, enquanto que o sentir é sempre real. Então é a alma falando-nos quando nós sentimos.
O pensamento pode ser verdadeiro ou não. Pode vir a tornar-se realidade ou não. Mas o que sentimos é sempre real. Mesmo que a causa do sentir seja uma ilusão. Então a alma fala-nos através deste sentir. E nós temos uma grande dificuldade em lidarmos com os temas relativos ao coração, com os afetos. Há uma grande dificuldade. Há quase uma espécie de analfabetização emocional. E por isso é que nós não só tivemos o Cristo, como depois veio o Consolador, e neste caso Chico Xavier, sendo ele um apóstolo dos princípios do Cristo, ei-lo então a ser um instrumento da espiritualidade superior para poder nos ajudar a pensar a respeito da construção do reino de Deus no nosso coração, percebendo melhor a mensagem de Jesus através de uma clarificação que vários espíritos, nomeadamente Emmanuel, faz em relação ao Evangelho do Cristo e levando-nos a caminhar mais e mais na nossa direção, no sentido de que é cá dentro que tudo começa e é cá dentro que tudo termina. Então, a necessidade da autoeducação, a necessidade do autoconhecimento são fundamentais para a edificação do reino de Deus no nosso coração. Porque se tudo é interno e se eu me desconheço, como é que eu vou poder realizar essa obra divina? Eu não vou poder colaborar com Deus verdadeiramente, na medida em que eu não estarei receptivo, porque ainda estarei imerso nas ilusões que o meu ego acaba por me provocar. O ego aqui é traduzido na parte cristã como o orgulho. Quando falamos de ego, falamos de orgulho. E o orgulho é, no fundo, um conjunto, não é? É um estado de consciência, melhor dizendo. É um estado de consciência onde as ilusões dominam. Então, por isso é que se fala tanto na importância da humildade. Vejamos que Jesus, na sua psicopedagogia divina, no Sermão do Monte, ele inicia-o dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É como se Jesus nos dissesse assim: a base para a edificação do reino dos céus começa na humildade. Porquê na humildade? Porque a humildade é realismo, enquanto o orgulho é ilusão. E só à medida que nós formos sendo capazes de nos despojar dos vários véus ilusórios que nos envolvem, é que nós conseguiremos realizar a edificação desse reino em nós. Precisamos, então, de alguma forma, deste autoconhecimento, desta autoeducação, para que aos poucos, com a humildade, que nos dá uma maior clareza, que nos conecta com aquilo que é e não com aquilo que nós gostaríamos que fosse, é que nós então depois podemos
tal como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, ir adquirindo aqueles outros materiais, entre aspas, para a sua construção, que são a mansuetude, a misericórdia, o amor, nomeadamente o perdão, onde nós vamos realizar aos poucos a pureza do coração, enfim, onde nós estaremos a desenvolver intimamente as potências da alma, porque o amor representa o coroamento dessas potências anímicas. Por isso, todos nós encontramo-nos engajados na lei divina, na condição de seus filhos, da sua criação, para que nós nos tornemos um dia aquilo que nós já somos por natureza. Que nós, no ato, como há pouco dissemos, sejamos aquilo que já somos em potência. E para isso tem de haver da nossa parte esforço, porque segundo o espírito Humberto de Campos, na mesma obra Boa Nova, ele diz-nos que o caminho para o reino de Deus é uma longa subida. Ao que o Espírito Emmanuel nos diz que todos nós fomos criados para a glória da ascensão, mas só descer é que é fácil. Então estamos nós todos, assim, convidados pelo Mestre e agora como que estimulados pela doutrina consoladora, que não é mais do que a doutrina do Cristo, e onde as obras de Chico Xavier são riquíssimas a nível das orientações para a aquisição desses materiais da alma para podermos edificar esse mesmo reino dos céus dentro de nós próprios. É um trabalho exigente, é um trabalho incessante, mas só cada um poderá concretizá-lo. Na verdade, todos nós, aquilo que basicamente mais necessitamos é de luz própria. Ou seja, essa luz própria em forma de a tal autoeducação, de esclarecimento íntimo e mais, na expressão do próprio benfeitor Emmanuel, a conversão do eu, do ego, mas uma conversão substancial, isto é, fundamental, ao reino de Deus. Repetimos que Emmanuel nos diz que é necessário haver uma conversão substancial do eu ao reino de Deus. E é esse trabalho que todos nós estamos aqui a realizar no mundo, através da reencarnação, para que aos poucos nós vamos colocando simbolicamente tijolo em cima de tijolo para levantar este edifício espiritual com a ajuda de Deus. Nós estaremos a fazer a nossa parte, mas Deus sempre atuando através de nós, que é isso que o Criador sempre faz conosco. Deus tudo o que faz por nós e para nós é sempre através de nós. Então, se nós somos este centro da nossa vida, significa que na razão direta em que nós mudarmos interiormente a nossa forma de pensar, de sentir, nós iremos mudar o que está lá fora. Porque o mundo é nós somos o mundo. E por isso Jesus disse: eu venci o mundo
É como se ele dissesse, por outras palavras, eu venci a ilusão. Porquê? Porque o mundo está sempre num processo de transformação, como há pouco dissemos. E nós também precisamos vencer o mundo, vencendo-nos aos poucos, através de um trabalho de renovação, de crescimento interior, através das propostas que Jesus nos deixou no amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, como a vós mesmos. E Jesus ainda deixa um novo mandamento a respeito do que é este amor, dizendo-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o verdadeiro amor, é o amor incondicional. E só através dele é que nós poderemos então edificar esse reino divino nos corações de todos nós. Que a bênção amorosa de Jesus possa então continuar a permanecer com todos, a inspirar-nos, a fortalecer-nos e a estimular-nos sempre na ação do bem, para que o bem nos faça cada vez mais bem, através dos seus ensinamentos e através das obras psicografadas por Chico Xavier, que traduzem para nós e clarificam-nos esses mesmos ensinamentos. Muita paz e muito obrigado por esta oportunidade. Um grande abraço para todos. Nossos agradecimentos a todos. Ok? Nossos agradecimentos a todos que compartilharam dessa maravilhosa tarde e noite em alguns países, né, que estão compartilhando com a gente, do nosso primeiro encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã e 14º Encontro Nacional. Agradecemos também aos palestrantes de hoje, John Halley e Rui Marta, e ao Coral Vida. Muito, muito obrigada. Muito obrigada à nossa equipe técnica, o nome do Rodrigo Costa, aqui do Brasil, e a de outros países que estão compartilhando conosco, como Portugal, Lituânia, Romênia, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Suíça e Alemanha. E aos nossos intérpretes, a Denise e o Felipe. Gostaríamos de convidar vocês para amanhã, no dia 4, às 18h30, horário de Brasília, aqui no nosso país, no Brasil, para prestigiarmos a senhora Vanessa Anceloni, com o tema Linguagem Corporal Emocional e a Boa Nova. E agora eu convido o Rodrigo Costa para apresentar para nós todos a livraria. Obrigada e uma excelente noite e dia para todos. Até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado aí pela participação. Gostaria aqui de fazer um agradecimento especial às rádios que estão aqui sendo transmitidos. Deixa eu só verificar se não está um pouquinho alto aqui, que eu tô... Hoje aqui está sendo um grande desafio. Então, há bastante coisas novas a gente transmitindo aqui. Tem a Denise, o Felipe participando aqui com a transmissão em tempo real, né? Então, por isso, peço um pouquinho a paciência de vocês e a gratidão. Eu queria comentar, passar um recado importante aqui, é sobre a livraria do evento, tá? Então, a gente tem um site, tá? Um site fica amigosdechicoxavier.vivenciaespírita.org. Já coloquei o link no YouTube aqui do site do Vivência Espírita.
e também no WhatsApp para vocês poderem acessar, ter uma livraria. Eu vou tentar aqui apresentar para vocês essa livraria. Eu não vou conseguir, não vou conseguir colocar agora neste momento, mas vocês podem acessar aí, tá? Esse site, vou repetir, amigosdechicoxavier.vivenciaespírita.org. Tem uma livraria dentro do site, tá? Essa livraria, qualquer compra que vocês fizerem nesse livro, 15%, né? Isso é uma parceria com a Candeia, então quero agradecer a Candeia, a distribuidora Candeia, por esse apoio, né, que eles estão dando pra gente. E qualquer compra de livro que vocês fizerem através desse link, né, 15% será destinado, né, para 2 obras sociais, em Uberaba e em Pedro Leopoldo. Né? Então, essas obras sociais, depois a gente vai divulgar para vocês o montante, né, de quanto que foi destinado para as obras sociais. É tão importante isso porque Chico Xavier sempre fez isso, né? Então sempre escrevia o livro e doava os direitos autorais do livro. Então a Candeia tem esse compromisso todo ano, é o 14º Encontro Nacional. E todo ano eles fazem esse apoio e repassa, né? Claro, você tem o custo da obra, mas repassa, né, todo o lucro deles para ser doado para uma obra social do evento, né, para ajudar o evento ou a obra social que o evento auxilia. Então, por isso eu convido vocês a entrarem no site, conhecerem as obras. Lá só tem obras de Chico Xavier sobre a doutrina, especificamente para divulgar biografias, né, sobre Chico Xavier, divulgar as obras e continuar também esse trabalho, né, de Chico Xavier. Então, eu vou pedir agora para o Carlinhos, que está aqui com a gente, fazer uma prece de encerramento para o dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs. Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs. Vamos agradecendo a companhia de todos nesse dia abençoado, convidando-os para amanhã às 18h30 nos prestigiar novamente e vamos deixando uma mensagem para a reflexão de hoje. Senhor, faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me por misericórdia que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos, entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga meus melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que o cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me por piedade quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera